A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 11, que traz por título Cultivando a Convicção Cristã. Se prepara aí, viu? Pois o alimento está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo somente com dinâmica. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 11, na segunda-feira estou a lição de número 12, pois a lição de número 11 está em nosso canal desde a semana passada. O que é que você faz? Você entra no nosso canal, clica lá em vídeos ou em playlist. Assim você terá acesso a todos os nossos vídeos, tá bom? Só peço o seguinte, se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho. Pastor, se eu não gostar, o que é que eu faço? Se inscreva também, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 11 dos adultos, que traz por título Cultivando a Convicção Cristã. Veja só, se você me conhece, sabe muito bem que eu sempre recomendo iniciar sua aula realizando uma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, você já sabe, no final desse vídeo vou deixar aqui a dinâmica, mostrar como fazer os materiais e como aplicar também a dinâmica, no final dessa aula. Agora, caso você queira a dinâmica por escrito, basta você acessar o nosso blog. Pega o endereço aí, olha, www.descomplicandoateologiaebd.com, e você vai ter acesso à dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula, tá bom? Na verdade, coloca aí no Google Descomplicando a Teologia, o nosso blog vai aparecer, você clica lá no menu Adultos, assim terá acesso tanto à dinâmica por escrito, como também uma explicação por escrito. Lembrando que no final desse vídeo tem a dinâmica, como realizar a dinâmica, mas por escrito você encontra o nosso blog oficial, é o Descomplicando a Teologia da EBD, viu? Então veja só, recomendo você iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos, mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Tudo isso para despertar a participação de seus alunos e também verificar, você saber qual o grau de entendimento que tem seus alunos com relação ao tema que será estudado. Aqui, por exemplo, você pode perguntar o seguinte: o que significa cultivar? Como é que nós podemos cultivar? O que é que nós, enquanto cristãos, precisamos estar cultivando? E o que é que nós não podemos cultivar? Olha, o que nós devemos cultivar e o que nós não devemos cultivar. Por que será que o comentarista coloca aqui o título? Cultivando a Convicção Cristã. Olha, por que cristã? Por que a convicção cristã? Quais são as outras convicções existentes que o cristão não pode cultivar, não pode guardar, não pode zelar? Então veja só, essas perguntas daqui é somente referente ao título, para despertar o interesse e também você verificar o grau de entendimento que tem os seus alunos. Mas preste atenção, eu tenho dito aqui constantemente, nesse primeiro momento, você que é professor não pode responder as perguntas. Você tem que direcionar as perguntas para os seus alunos e deixar a participação. Professor, pastor Giovanni, minha turma não gosta de participar, minha turma é tímida. Tranquilo, se eles não quiserem participar nesse momento, fique tranquilo. Só que preste atenção, todas as vezes em que você faz uma pergunta, eles podem até não falar, não se expressar oralmente, mas, no entanto, essas perguntas foram respondidas no seu consciente. Preste atenção, os alunos podem até não verbalizar, podem até não falar, não passar para você a resposta, mas, no entanto, eles estão pensando, refletindo e, com certeza, no seu consciente, eles estão respondendo todas as suas perguntas. Amém? Então, nesse primeiro momento, você faz as perguntas, mas não responda não. É tão somente para verificar o grau de entendimento que tem seus alunos, tá bom? Então, após o primeiro momento da dinâmica,
as perguntas. Você agora pode apresentar o título com seus conhecimentos, por exemplo, cultivando a convicção. Meus irmãos, tem muitas coisas nesta vida que nós precisamos cuidar, precisamos cultivar, precisamos proteger, alimentar, sabe? Cuidar para que possa estar brotando, para que possa gerar frutos, principalmente na nossa vida cristã. Precisamos tomar bastante cuidado. O que é que nós estamos plantando? Qual semente nós estamos utilizando? Será que nós estamos plantando trigo ou nós estamos plantando joio? Olha, o que será que nós estamos plantando em nossa vida cristã? Será que nós estamos plantando oração, a consagração, o jejum? Ou nós estamos plantando a mentira, a fofoca, meu Deus do céu, as divisões? O que é que nós estamos plantando, cultivando? Nessa lição vamos estar abordando, cultivando a convicção cristã, aquilo que nós precisamos saber e, no entanto, executar, colocar em prática, pois de nada adianta você ter conhecimento, conhecer a Bíblia Sagrada toda e, no entanto, você não praticar. Olha, você não executar. Não adianta ter conhecimento se você não coloca esse conhecimento em prática. Por isso, precisamos, enquanto cristão, cultivar a convicção cristã, aquilo que realmente nós somos, a verdade que nós somos, o Cristo que nós temos, precisa ser pregado com as nossas próprias vidas. Isso fala acerca de convicção cristã. Amém? Professores da EBD, presta atenção. Vocês entenderam o que foi que eu fiz? Eu mencionei um pouquinho do que vai ser estudado, mas sem abordar nada. Tudo isso é para motivar os alunos, incentivar, deixar o povo curioso até o final. Então você, enquanto professor, precisa despertar esse interesse dos seus alunos, tá bom? Usar estratégias para que eles possam ficar motivados. Eu quero saber a resposta dessa pergunta. Eu quero saber por que ele disse isso. Já que você menciona, mas não responde nada nesse primeiro momento. Mas, pastor, e essas perguntas serão respondidas quando? Fica tranquilo. No decorrer dessa aula, todas as perguntas serão respondidas. Mas vamos agora para o nosso texto áureo, onde está escrito: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3. Por mais uma vez, o apóstolo Paulo vai deixar bastante claro que a sua pregação não consistiu da sabedoria humana, que a sua pregação não foi pregada utilizando-se engano, fábulas, historinhas. Muito pelo contrário, foi pregado um evangelho que é poder de Deus. O evangelho que tem poder de transformar as vidas, libertar as pessoas. E esse mesmo evangelho que me alcançou, alcançou a você. E nós, enquanto cristãos, precisamos pregar dessa mesma forma, com essa mesma convicção, com essa mesma ousadia de pregar a palavra. Mas, no entanto, a palavra verdadeira, sem se utilizar de sutilezas, olha, de engano, para ganhar ninguém, para encher a igreja, para que encher a igreja de pessoas que não estão salvas. Olha, tem muitas igrejas por aí permitindo o pecado para que suas igrejas estejam cheias. De nada adianta se a igreja está cheia na prática do pecado. É necessário se libertar do pecado, afugentar o pecado, fugir da aparência do mal, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nós. Mas para isso, precisamos que a pregação do Evangelho seja uma pregação genuína e cristocêntrica. Te pergunto, você tem pregado assim? Mas vamos agora para a nossa verdade prática, onde está escrito: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e defesa da fé em tempo de adversidades. Veja só, se você que é cristão, presta atenção, se você que é cristão, se você que vai para o culto, você cultua, você lê a Bíblia Sagrada, você ouve a exortação, você tem um pastor, recebe orientação, porque nós que recebemos tudo isso não somos diferentes. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja, ouvindo a palavra, pregando a palavra, mas o seu comportamento, olha, as suas ações, as suas atitudes são semelhantes às atitudes e comportamento das pessoas do mundo. Então, qual a nossa diferença? Será que nós estamos realmente sendo diferentes? Já que nós temos o conhecimento de Deus, lemos a Bíblia Sagrada e dizemos que praticamos, será que realmente está acontecendo dessa forma? Será que eu estou demonstrando a minha convicção, a minha certeza na necessidade da santificação? Convicção fala de certeza. Olha, fala de algo que você tem certeza. Será que você tem certeza que precisa se santificar? Será que você tem certeza que você não pode falar tudo aquilo que você quer?
Que você não pode estar em todos os lugares? Será que nós temos essa convicção da nossa fé? Será que nós podemos afirmar que é necessário mesmo renunciar a si mesmo para conhecer a Cristo? Porque já tem muitas pessoas pensando por aí que Deus só quer o coração, Deus só quer o coração. Deus não quer somente o coração. Deus quer teu corpo, tua alma e teu espírito a serviço dele. Você está preparado? Agora vamos para a nossa leitura diária, que é aquela leitura de segunda até sábado. Presta atenção, lá no meu Instagram, pega o endereço aí, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia. Todos os dias eu estou postando um cartaz bonito organizado referente à leitura diária da semana, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos, tá bom? Lá também no nosso Instagram você terá acesso a um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos alunos na sua EBD, tá bom? Já aproveita, nos segue também nossas redes sociais, PR Giovanni Santos e Descomplicando.teologia. Agora vamos para a nossa leitura diária de segunda-feira, ministrando as boas novas no poder do Espírito para a salvação. Terça-feira, o Evangelho não procede de fábulas para seduzir as pessoas com mentiras. Quarta-feira, as falsas palavras e lisonjas corrompem o coração dos simples. Quinta-feira, o salvo deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. Sexta-feira, os problemas sociais como resultado do pecado. Sábado, uma consciência altruísta de não criar obstáculo ao Evangelho. Domingo é o título da nossa lição, cultivando a convicção cristã. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Recomendo fazer uma leitura coletiva com seus alunos. Eu tenho dito, meus irmãos, nós precisamos colocar nossa turma para ler a Bíblia Sagrada e adquirir conhecimento da parte do Senhor, tá bom? E isso cabe a nós, enquanto professores, ensinar, motivar a nossa turma a ler a Bíblia Sagrada e também ler a revista em casa. Pegue a nossa dica. Mas agora vamos para a nossa introdução, onde está escrito: diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Nesta lição, estudaremos os aspectos espirituais, moral e social que formam a convicção da nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Veja só, na introdução, nosso comentarista, ele vai abordar que as tribulações, o sofrimento, os ataques que a igreja tem sofrido, e eu vou dizer, viu, são ataques de todos os lados. Olha, existem muitas pessoas aí tentando destruir as igrejas, a nossa convicção, a nossa fé. O inimigo tem se utilizado de várias maneiras, de várias sutilezas para acabar com a nossa fé. A questão de algumas leis, de alguns ensinamentos, até mesmo dentro das igrejas. Presta atenção, as grandes heresias têm surgido no meio da igreja. Tem muitas igrejas por aí que já não estão pregando mais um evangelho genuíno, já não estão pregando mais a palavra de Deus, mas sim a sua vontade, os seus conceitos. E nós não estamos aqui, meus irmãos, para seguir a doutrina de homens. Estamos aqui para seguir a doutrina dada pelo nosso Deus, orientações acerca da nossa vida e nossa postura. Mas, no entanto, as lutas, as adversidades, o falso ensino, as heresias, não pode esmorecer, não pode tirar a tua fé, não pode tirar a tua convicção, não pode abater a nossa fé. Diante das lutas e diante das provas, nós precisamos adorar e glorificar o nome do Senhor. Esta lição vai estar abordando muito isso, as lutas, o sofrimento, as tribulações, as perseguições, não podem jamais abater o meu coração e o seu coração. Não estou dizendo com isso que é fácil. Estou dizendo que quem está no barco é Cristo Jesus. E com Cristo no barco, a onda pode até ficar braba. Meu Deus do céu. O mar pode até se levantar. Mas em Cristo somos mais do que vitoriosos. Em Cristo vamos conseguir atravessar e chegar do outro lado, dando glória a Deus. Te pergunto, quantas lutas,
quanto sofrimento nós não conseguimos vencer. Se você está de pé, foi por causa dele. Se você continua adorando, foi por causa dele. Só estou aqui no canal por causa dele. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, ora diga Israel, o inimigo já teria nos engolido vivo. Então, a nossa existência, a existência da igreja, a existência da Bíblia Sagrada comprova que o nosso Deus não dorme e nem cochila e está sempre disposto a estar defendendo o povo dele. Aí te pergunto, tu és povo dele? Então fica tranquilo, tem defesa de Deus para a sua vida, tem proteção de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para a sua igreja, para a sua vida, em nome de Jesus. Mas, no entanto, você não pode pular do barco. Mas, no entanto, você não pode largar o barco. Você não pode largar o seu compromisso. Você não pode enterrar os seus talentos, porque Deus, ele conta com você. Dando seguimento, vamos agora para o nosso primeiro tópico, que traz por título Convicção espiritual. No item 1, o poder do Espírito. Observe. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. O apóstolo deixa claro que o evangelho não foi pregado como um mero discurso nacional, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção. Nesse caso, o evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos tessalonicenses. Assim, podemos afirmar que na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Mateus capítulo 7, versículo 29. Veja só, irmãos, o Evangelho de Cristo Jesus foi pregado na autoridade do Espírito Santo de Deus. Como assim, pastor? Que autoridade é essa? O que é que o Espírito faz no momento da pregação? Ele aplica essa palavra no meu e no seu coração. Veja só, a pregação do Evangelho não é somente algo bonito, não, filosófico, de conhecimento, de dicas para uma vida prática, não. Muito pelo contrário, é transformação de vida. O Evangelho é gerado, é pregado na autoridade e no poder de Deus. Por isso que ele consegue modificar a vida do homem, consegue libertar o homem. A Bíblia Sagrada já diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, esse Evangelho tem poder de transformar muitas vidas. Quanto de vocês que hoje estão agora me ouvindo já foram pessoas que a sociedade não queria conta? Ninguém valorizava. Olha, ninguém chamava para participar do churrasco. Não tinha moral alguma. Mas, no entanto, quando ouviu essa palavra, na autoridade do poder, na autoridade do Espírito Santo, se converteu e foi mudado, foi liberto. E hoje é um santo homem de Deus. E hoje é a santa mulher de Deus, é pregador, é pregadora, é pastor, meu Deus, é obreiro, é dirigente do ciclo de oração. Tudo isso foi feito por causa do poder desta palavra. Essa palavra não é somente de histórias, não, irmãos. É pregação de Bíblia Sagrada, é vida de Jesus Cristo, é transformação de vidas. É por isso que, particularmente, eu não gosto de ficar contando historinhas da minha vida, da vida de ninguém em púlpito. Eu acho o púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. Ah, pastor, mas contar uma história, irmãos. A Bíblia Sagrada tem tantas histórias excelentes. E a palavra de Deus é que liberta o homem. Então, em vez de ficar contando as tuas histórias, as tuas experiências em cima de púlpito, prega a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia que liberta, é a Bíblia que transforma, é a Bíblia que regenera o homem, é através da palavra de Deus que vai gerar em nós a fé. Mas tem muitas pessoas por aí trocando, em vez de pregar a palavra de Deus, está pregando os seus costumes, está pregando os seus hábitos, a sua vontade, está pregando sabedoria humana. E isso não traz transformação para ninguém. Ah, pastor, não posso estudar? Você deve estudar. Ah, pastor, não precisa estudar o grego. Estude tudo aquilo que for possível. Mas, no entanto, nunca deixe de pregar a palavra, porque quem liberta, quem transforma, quem regenera, quem renova, quem modifica, quem santifica é a palavra de Deus. Por isso, em tempo ou fora de tempo, pregue a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, porque assim esta palavra pregada vai penetrar no coração do homem duro, malvado, cheio de ruindade, e começa a limpar, purificar, santificar, e daqui a pouquinho faz igualmente Paulo, deixa de ser perseguidor da igreja e passa a ser perseguido, tudo isso por causa do Evangelho de Cristo Jesus.
Agora vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título Confiança em Deus. Observe. O apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas. Em seguida, lançados no cárcere interior com os pés no tronco. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Após essa severa provação, não esmoreceram, mas impelidos pelo Espírito, vieram a Tessalônica, na cidade, em meio às suas lutas e com ousada confiança, anunciaram a Cristo. Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10. Presta atenção no seguinte, o apóstolo Paulo aqui, novamente é mencionado pelo nosso comentarista, destacando o seguinte, Paulo tinha muitos motivos talvez de ficar com medo, de parar, tinha acabado de apanhar, de ser espancado, estava na prisão, ele e Silas, mas no entanto, lá na prisão, ele deixou um ensinamento fundamental na minha vida e na sua vida, mesmo na prisão eles estavam adorando a Deus. Muitas pessoas, qualquer coisa que acontece, já começa a murmurar, reclamar, dizer que vai largar tudo, que vai parar, que não quer fazer mais nada, que vai ser crente de banco. Aí nós vamos olhar a história de Paulo, pregando a palavra de Deus para que o povo pudesse ser liberto. E, no entanto, foi espancado, foi humilhado, foi maltratado, foi preso, castigado. E, no entanto, diante de toda a dor, de todo sofrimento, ele estava adorando a Deus. Que ensinamento para a minha vida e para a sua vida também. Diante das lutas e das provações, nada conseguiu parar a Paulo. Quanto mais Paulo era perseguido, humilhado, maltratado, mais Paulo fazia a obra do Senhor. Te pergunto, você é dessa forma? Ou você já está pensando em parar, largar, deixar tudo, abrir mão? Ou aprenda nesse momento. Se você tem convicção, presta atenção, viu, crente? Se você tem convicção da sua chamada, se você tem convicção que Deus está com você, por que vai desistir? Por que vai parar? Vai abrir mão? Ah, pastor, é muita luta. Ah, pastor, é muito sofrimento. Ah, pastor, é muita tribulação. E quem te diz que isso vai parar? Enquanto estivermos aqui na terra, Jesus Cristo deixou bastante claro: no mundo tereis aflições. Mas, no entanto, essas aflições, estas lutas não podem parar a tua adoração, não pode parar o teu crescimento, a tua fé, não pode abater a tua fé. Precisamos continuar firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Você concorda comigo? Observe a história de Paulo na prisão adorando. Meu Deus do céu, cheio de dor, mas adorando, sem murmurar, sem reclamar. Tem muitas pessoas, eu vou ser da igreja porque o pastor não me deu a parte do Senhor. Eu vou ser da igreja porque ninguém me dá oportunidade. Meu irmão, vai pregar o evangelho, vai para a rua, vai subir morro, vai descer morro. Pregue a palavra de Deus. Mas hoje, presta atenção também, viu? Mas hoje muitas pessoas querem aparecer. Olha, as pessoas hoje querem fama, reconhecimento. Meu Deus do céu. Você conhece alguma pessoa assim? Aí você diz, pastor, eu conheço um bocado. Mas será que eu não sou dessa forma? Será que você também não é desta forma? Será que nós gostamos de jogar pedra na casa dos outros e esquecemos que a nossa casa também, o telhado é de vidro? Meu Deus do céu, peguei pesado? Peguei pesado ainda não, viu? Só estou apenas começando. Mas veja só, faça essa discussão com seus alunos das lutas, das provações que o apóstolo Paulo passou, mas no entanto, ele não desistiu, ele não parou de fazer a obra do Senhor. Vamos que vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título, fidelidade na pregação. Observe. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com mudícia, nem com fraudulência. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus e que o próprio Deus comissionou como arauto, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Dessa forma, o propósito do apóstolo não era o de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos,
Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 17. Veja só, fidelidade na pregação. Nós estamos sofrendo muito com isso. Preste atenção aqui agora e converse com a sua turma, viu? A questão da fidelidade na pregação. Hoje em dia, irmãos, muitos pregadores, muitos doutores, teólogos só estão pregando aquilo que o povo quer ouvir, para que suas igrejas estejam cheias. São tantas comunidades, irmãos, que não prega mais pecado, transformação, libertação. Tem muitas igrejas que não se fala mais de pecado. Tem muitas igrejas que não se fala mais de arrebatamento da igreja, que não se fala em renunciar a si mesmo. Essas pregações são tudo focadas no ego do ser humano. Deus vai te dar, Deus, tu vai receber, Deus vai te colocar em cima, Deus vai te exaltar, tu vai ser honrado, tu vai ser conhecido, prepara a mala aí que tu vai viajar para Paris, para França. Pelo amor de Deus, irmãos, isso é evangelho desde quando, pelo amor de Deus? A pregação, irmão, tem que ser uma pregação genuína, tem que ser de acordo com o que está escrito e não de acordo com o que o povo quer ouvir. Porque hoje, grandes pregadores estão pregando aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que vai satisfazer o ego do ser humano. É por isso que essas pessoas estão nas igrejas, mas não são mais transformados, não são mais libertos. É por isso que tem pessoas que aceitam Cristo chorando, emocionadas. Oh, meu Deus do céu, que alegria toda. No outro dia, não pisa o pé na igreja. Porque não foi pregado o evangelho, foi tão somente pregado o emocionalismo. E as pessoas choram, se lamentam. Mas depois, eu não quero ser crente não. Eu só aceitei a Cristo porque o pregador forçou. Eu só aceitei a Cristo na igreja ontem porque o pastor me forçou, me obrigou a ser crente. E isso de nada adianta, meus irmãos. Você já viu e já ouviu isso acontecendo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, viu? Então a nossa pregação tem que ser fiel ao que está escrito. Uma palavra que liberta, que transforma, que purifica. Não estou dizendo com isso, irmãos, que Deus não quer nos abençoar. Não estou dizendo com isso que Deus não pode te dar prosperidade, crescimento, fama, reconhecimento do seu nome. Deus pode te honrar e muito, mas eu estou lhe dizendo que esse não é o foco do evangelho. Ninguém pode se tornar pregador, pastor, em busca de fama e de reconhecimento. Ninguém pode entrar no evangelho procurando isso. Se, pastor, eu quero ser famoso, então você quer ser Paulo? Quer ser preso, quer apanhar, maltratado, humilhado, rejeitado, até mesmo por muitos nas igrejas. Essa era a fama de Paulo. Mas, no entanto, eu tenho uma certeza, o galardão é grande na vida do apóstolo Paulo. Ele chegou a dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Porque nada conseguiu impedir o crescimento espiritual de Paulo. Nada conseguiu impedir a sua marcha, a sua pregação e a pregação genuína. Paulo não estava preocupado com o povo, não. Ele estava preocupado com a pregação do evangelho ser verdade, ser verdadeiro, ser genuíno. Porque ele sabia, se o povo estivesse ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus vai confrontar o pecado. A palavra de Deus vai gerar no pecador o desejo de mudança e de transformação. Mas, no entanto, esses pregadores de hoje só pregam bênção, prosperidade, receba, 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 e até hoje a gente não recebeu nada. Sabe por quê? Não foi Deus que mandou, é o pregador. Agora, presta atenção aqui agora, todo mundo presta atenção, viu? Mas você sabe por que os pregadores vão nas igrejas e pregam essa mensagem? Porque a igreja gosta de ouvir. Meu irmão, pregadores só pregam essa palavra porque a igreja gosta de ouvir essa palavra. Quando chama um pastor para mim, esse pastor é fraco, esse pastor não tem unção, ele não pula, não sapateia, não roda, não fala línguas estranhas, esse pastor é frio. Será que é isso mesmo? Será que nós gostamos de ouvir a verdade ou a mentira? Será que nós estamos preparados para ouvir a verdade ou nós queremos ser enganados com a mentira? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, viu? Mas se você é pregador, por gentileza, pregue a Bíblia Sagrada. Pregue a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que gera fé no ser humano. Mas hoje, fuja dos falatórios. Fuja, irmãos, do engano, da palavra fraudulenta. Fuja em nome de Jesus. Que traz por título Convicção Moral. No item 1, retidão nas ações. Observe. A conversão opera a transformação moral na vida do crente. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade, deixar o furto e ser honesto, não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica,
Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações ao afirmar: nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Aquele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor. Ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeira. Somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Presta atenção aqui agora, viu? Retidão nas suas ações. Irmãos, as pessoas que conhecem o Evangelho, as pessoas que ouviram a pregação da palavra e aceitaram o Evangelho, são pessoas mudadas e transformadas. Não, presta atenção aqui agora, viu? Não tem como conhecer o Evangelho, aceitar a Cristo Jesus e continuar na vida do pecado, continuar fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Então, se a pessoa aceitou a Cristo, aliás, se a pessoa está na igreja, mas continua na prática do pecado, é porque não se converteu a Cristo ainda. Presta atenção, aquele que se converte, aquele que aceita a Cristo, ele será transformado, será liberto da prática pecaminosa. Agora, quer aceitar Cristo e quer viver no pecado, essa pessoa nunca conheceu a Cristo Jesus. Porque o Evangelho ele tem poder de transformar as pessoas, libertar as pessoas, regenerar as pessoas. Mas para isso é necessário abrir o coração, permitir que o Espírito Santo faça aquela faxina, faça aquela limpeza, aquela transformação de vidas. Te pergunto, tu já foi liberto? Deixou a prática pecaminosa? Porque hoje tem muitas pessoas dizendo: eu aceitei a Cristo, mas continua no pecado. Aceitei a Cristo, mas continua fazendo coisa errada. Alguma coisa está errado. Vigia, crente. O Evangelho tem poder de transformar vidas, libertar pessoas. Aquele que mentia hoje não vai mentir mais. Aquele que andava na prostituição hoje não vai andar mais na prostituição. São pessoas libertas do pecado. Ah, pastor, isso quer dizer que as pessoas, quando aceitam a Cristo, não vão pecar mais? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós podemos até falhar, mas por não ter vigiado. Olha, não ter orado, não ter vigiado, não tomar conta, não ficar atento à sutileza do inimigo. E podemos cair em ciladas, podemos cair em sutilezas, mas, no entanto, nós não podemos ser profissionais do pecado. Pessoas que acordam de manhã para pecar, meio-dia, à tarde, têm uma prática pecaminosa constante. Presta atenção aqui agora, viu? O pecado na vida de um cristão tem que ser por um acidente, por não ter vigiado e não algo premeditado. Se o cristão ele fica premeditando, fica pensando, arquitetando o pecado, é porque ele ainda não foi liberto e o seu nome não está escrito no livro da vida ainda. Porque o Evangelho tem poder de transformar, de purificar, de santificar, de transformar, regenerar, libertar a pessoa. Tenho dito, furtava e hoje não vai furtar mais. Mentia e hoje não vai mentir mais. Se prostituía, mas hoje não vai se prostituir mais. Bebia e hoje não vai beber mais. A não ser aquela Coca-Cola abençoada, né? Fora disso, não pode. Ah, pastor, o cristianismo é muito duro. O cristianismo liberta as pessoas, transforma as pessoas, porque tem esse poder. Por que isso, pastor? Porque é poder de Deus. Eita maravilha, porque é poder de Deus e transforma a vida do pecador, sim. A sociedade pode até não concordar. A sociedade pode até não acreditar, mas o Evangelho tem poder de transformar a todos. Por gentileza, se você foi transformado pelo poder do Evangelho, coloca aqui por gentileza o seu nome, o seu estado e diga: eu fui transformado pelo poder do Evangelho. Quando aceitei a Cristo, eu larguei, eu deixei todo o pecado. Deixa aqui por gentileza a sua história, para que mais pessoas estejam conhecendo e verificando e tendo a convicção. O Evangelho tem poder de transformar vidas. Vamos dar seguimento ao nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: reputação ilibada. Observe. Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Veja como Paulo avalia sua reputação por esta frase: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele em todo lugar, demonstrando a coerência e integridade do seu apostolado. Ele não procurava obter vantagens, nem honra em parte alguma.
Aos Coríntios escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. A conclusão é clara: os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus para sempre. Veja só, reputação ilibada. Irmãos, a transformação do evangelho é algo verdadeiro. Não é historinha, não. Ah, pastor, o povo diz que Jesus Cristo transforma, mas nunca vi Jesus Cristo transformar. Alguma coisa está de errado. O evangelho, irmãos, veio para mudar a vida das pessoas, sabe? A pessoa largar o pecado e passar a seguir a Cristo Jesus. Claro que não é fácil. O pecado habita em nós. Nós temos a velha natureza que precisa ser mortificada, crucificada todos os dias, que todos os dias ela grita pedindo pecado, pecado. As obras da carne, a nossa velha natureza fica gritando para que nós venhamos pecar, sair do propósito e da direção de Deus. Mas, no entanto, estamos aqui nesta terra não para agradar a nós mesmos. Não estamos aqui nesta terra para agradar a nossa carne, agradar a sociedade. Estamos aqui como peregrinos, porque o nosso lugar não é aqui. Mas, no entanto, nesta terra, eu preciso ter uma vida santa, regenerada, irrepreensível. Eu preciso obedecer à palavra de Deus. Eu preciso pregar a palavra, mas viver a palavra. Você está entendendo? Eu preciso pregar a palavra, ler a palavra, mas eu preciso praticar a palavra. Pois o homem sensato é aquele que ouve a palavra e a pratica. Mas o tolo, o insensato, ele ouve a palavra, mas não pratica. Mas, no entanto, a sua casa, a sua fé, a sua confiança está sendo firmada sobre a areia. É por isso que quando vêm as lutas, as tribulações, essas pessoas não conseguem ficar na igreja, porque a sua fé, a sua crença está firmada sobre a areia. Mas também, aqueles que adoram o Senhor verdadeiramente, aqueles que receberam a palavra do Evangelho, receberam a transformação e permite que o Espírito Santo esteja limpando e purificando, são pessoas que estão construindo a sua fé, a sua crença, a sua vida espiritual sobre a rocha que é Cristo Jesus. Aí pode vir tribulação, sofrimento, perseguição, mas não sai da presença de Deus, porque está firmado sobre a rocha. Te pergunto, aonde você está firmado? Em que você está firmado? Em quem você confia? Quem você deposita a sua confiança, a sua esperança? Tem muitas pessoas desejosas, esperançoso pelas coisas deste mundo. Ah, eu vou ser crente para que Deus possa me dar riqueza. Eu vou ser crente para que eu possa casar. Eu vou ser crente para que eu possa ter isso. Tudo isso é mentira. Eu sou cristão porque eu quero morar no céu. Eu sou cristão porque eu reconheço o amor de Cristo na minha vida. Ele morreu no meu lugar. Meu amor, ainda sendo pecador. Por causa disso, eu entreguei minha vida, meu corpo, minha alma, meu espírito, meus talentos. Tudo isso está a serviço dele. Foi por causa dele. É por causa dele que eu estou aqui e você está aí, em nome de Jesus. Agora vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: Vida Irrepreensível. Veja só. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunha de sua postura santa, justa e irrepreensível. Essas designações implicam em obediência nas questões morais, atitude de retidão exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação. Denotam o padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. Ciente da influência que sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo diz: para vos dar em nós mesmos exemplos, para nos imitardes. Assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino é reflexo do nível de sua comunhão com Deus. Veja só, ser irrepreensível. Irmãos, aquele que não pode ser repreendido, aquele que vive uma vida digna, uma postura, adora como deve ser adorado, serve como deve ser servido. Presta atenção, uma vida repreensível é aquele que ninguém tem nada para reclamar, para murmurar, para estar se lamentando. E veja que o apóstolo Paulo chama como testemunha a própria igreja.
vocês são testemunha. Vocês podem comprovar aquilo que eu estou falando. Aquilo que eu falo, vocês todos têm conhecimento, porque viu meu comportamento, as minhas atitudes. Te pergunto, será que a tua igreja pode falar bem de você? Se perguntasse quem é você na sua igreja, o que falaria o seu pastor, o seu líder, os seus professores? E na sua casa, se perguntar quem é você na sua casa, o que falaria sua esposa, seus filhos, seu marido? Se perguntasse ao seu patrão quem é você, será que no seu trabalho você é uma pessoa irrepreensível? Será que você faz aquilo que deve ser feito? Será que você cumpre com a sua missão, com a sua função? Tem muitas pessoas, irmãos, que são ótimas crentes. Na igreja é santa até o tutano, nas suas vestes, na sua fala. Mas quando está em casa, se desvia, murmura, anda falando palavrão. Meu Deus do céu, maltratamento, não cuida da família. Esses tais é pior que tem. Olha, só são crentes dentro das igrejas. E na escola, será que são crentes? No trabalho, na faculdade, meu Deus do céu, só o sangue de Jesus, viu? Na rua, nas redes sociais, nos status. Tem pessoas que só querem ser cristãs quando estão dentro das igrejas. Quando sai, se desvia prontamente. Te pergunto, tu és um desse? Em nome de Jesus, não, viu? E se for, Deus está falando contigo. Irmãos, precisamos ter uma vida irrepreensível em todas as áreas da nossa vida, em todos os lugares. Não é somente na igreja, não, irmãos. Não adianta vestir na igreja até aqui, terno, gravata, todo bonito. E quando sai, só o sangue de Jesus. As irmãs, preste atenção, minhas irmãs, não adianta vestir para ir para a igreja toda bonitinha, com aquela saia até comprida, roupa até aqui, e quando vai pra rua, quando vai pra malhação, meu Deus, quando vai pra academia, só o sangue de Jesus. Te pergunto, será que o teu comportamento, as tuas vestes, a tua fala, as tuas atitudes são de atitudes de pessoas irrepreensíveis, que não tem de que seja chamada a atenção, ou você está precisando ser chamado a atenção? Se estiver, Deus está falando contigo. Se coloque na posição. Tu és mulher de Deus, tu és homem de Deus e precisa se colocar na posição e disposição de Deus. Te pergunto, você tem conseguido? Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Quero saber o seguinte, você está gostando? Então, por gentileza, se inscreva no canal e ative o sininho, viu? Vou aproveitar a oportunidade e já lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráfico, apresentações, certificado, simulado, ideia de apresentações, certificado, PDF, dinâmica digitada, dinâmica em vídeo. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal, mas, no entanto, os membros nos ajudam com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa estar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações. Se eu fosse você, entrava agora no grupo para participar e ser membro do nosso canal, viu? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil, que traz por título Convicção Social, no item 1, Bem-Estar Comum. Observe. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso, a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. O papel da igreja é o de proclamar o evangelho e aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos.
Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado, tais como inversão de valores, violência, injustiça. Assim, o mal social tem origem do pecado. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve: quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa e protege os seus filhos. Assim, equiparado o procedimento de um pai amoroso que se interessa pelos problemas dos filhos. Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja. Nessa direção, o dever cristão engloba o moral e o social. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o evangelho de Cristo. Tiago, capítulo 4, versículo de número 17. Veja só, a vida espiritual, irmãos, ela é completa. Tem a ver com o nosso espírito, com a nossa alma e o nosso corpo. Tem a ver com o nosso bem-estar, tanto social quanto espiritual. Você precisa ter saúde, você precisa estar de posse das suas faculdades psíquica, emocional e espiritual. E nós, enquanto igreja, enquanto cristão, precisamos cuidar de todas essas áreas, do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Precisamos estar bem com a nossa alma, espírito e corpo. Te pergunto, como é que está o cuidado com o teu corpo? Como é que está o cuidado com a tua moral, com o teu caráter, com a tua formação, com a tua personalidade, com o teu comportamento, com o teu temperamento? Como é que está você enquanto ser humano completo, tanto da parte espiritual quanto também da parte material? E na Igreja de Cristo tem que haver a paz e a santificação com todos. Olha, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando fala acerca da paz, está falando do bem-estar para um para com o outro. O irmão precisa se dar bem com o outro, se comunicar, ajudar nas dores, nas suas aflições. Então a igreja não pode somente cuidar da parte espiritual, dos dons espirituais, das revelações, das profecias, né? dos batismos do Espírito Santo, da cura. Não é somente a parte espiritual, mas também da parte da mente, do físico, para que possa haver um bem-estar comum entre todos os irmãos. A Igreja de Cristo precisa cuidar da parte espiritual, mas também da parte física, emocional, espiritual, social, para que haja paz na igreja, para que haja comunhão na igreja. Todo mundo, todo o nosso corpo, alma e espírito precisa estar bem. E muitas das vezes, para estar bem, precisa haver perdão, precisa haver solidariedade, ajuda, é chorar com quem está chorando, se alegrar com quem se alegra. Te pergunto, será que na sua igreja está seguindo isso? As pessoas estão se alegrando com quem está alegre e está também se entristecendo com aquele que está chorando, aquele que está triste? O recado não quer se vira, não há uma preocupação social e espiritual com a vida um do outro. Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Vamos dar seguimento ao nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título Dedicação Altruísta. Veja só, o apóstolo dedicou um profundo altruísmo na pregação do evangelho. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, servos pesados. Assim sendo, para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se do seu ofício de fabricante de tendas. Acerca disso, recordava aos irmãos do seu trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Para não se tornar um fardo para a igreja, ele se destacou uma atividade laboral extenuante. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho, e que digno é o obreiro de seu salário. Assim, ele explica que não usou dessa justa prerrogativa, porque conhecia a extrema pobreza da igreja de seu tempo, que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao evangelho, e que tudo fez para ganhar o maior número possível de almas. Nesse sentido, aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário e desprendido são essenciais para o crescimento do reino e deve fazer parte de uma profunda convicção cristã.
como contraponto, claro, ao espírito da Babilônia, que é oposto do altruísmo cristão. Preste atenção nesse segundo tópico, viu? Veja só a questão do altruísmo. Isso aqui tem a ver com a preocupação com o próximo. Uma pessoa altruísta é aquela pessoa que se preocupa com o próximo. E o apóstolo Paulo destaca-se por ser exatamente essa pessoa. Para você ver, ele era apóstolo, trabalhava na obra do Senhor, dedicado, tinha todo direito de se alimentar, de sobreviver daquilo que a igreja gerava, dos dízimos e das ofertas. Mas, no entanto, para que pudesse ganhar mais almas para Cristo, ele não quis ser pesado à igreja. Presta atenção, o apóstolo Paulo não era quanto obreiro ganhar da igreja, mas ele, por decisão própria, optou por não depender da igreja, preferiu trabalhar constantemente, fabricando tendas para que não pudesse ser pesado à igreja. Ele também sabia, se ele fosse pesado à igreja, muitos dos irmãos estariam pecando. Até hoje é dessa forma. Muitos irmãos é contra o pastor receber salário, muitos irmãos questionam o salário do pastor e assim por diante. Mas entenda, o tempo hoje é outro, em nome de Jesus, viu? Mas veja só, mas no entanto, o apóstolo Paulo decidiu trabalhar, sobreviver, trabalhando, fabricando tendas, para que não pudesse ser pesado à igreja, e com isso ele tivesse toda a autoridade e moral de pregar o evangelho de Cristo, porque ele mesmo sabia, quando o pastor ou quando o obreiro começa a ganhar salário da igreja, tem muitos irmãos que se entristecem. É assim mesmo, independente do valor. Tem pastor que ganha 10 salários, o pessoal reclama. Tem pastor que ganha 1 salário, o povo reclama da mesma forma. Mas, no entanto, o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele optou por não receber, para que a palavra pudesse ser pregada na autoridade do Espírito Santo e as pessoas não tivessem nenhum tipo de desculpa. Você está entendendo? Paulo queria pregar a palavra e que o coração de todos estivesse aberto a ouvir a palavra. Até mesmo aquelas pessoas que não gostavam que o pastor recebesse dinheiro, com relação a Paulo, não poderia falar nada, porque ele não era sustentado pela igreja. Então ele abriu mão de uma prerrogativa dele, ele tinha o direito, tá bom? De receber o salário, mas abriu mão para pregar a palavra a mais pessoas. Eu vou te falar o seguinte, viu? Que amor é esse? Hoje está faltando, que tem muitos pastores, pregadores, que só querem pregar ganhando isso e mais isso. É pecado. Presta atenção, igreja. Nós não podemos fechar o nosso coração para não sustentar o nosso pastor. Mas, pastores, em nome de Jesus, vigiem um pouquinho. Cuidado, cuidado, cuidado. Segue a nossa dica. Meu Deus do céu, é bênção pura essa mistura. Quero saber o seguinte, está gostando? Então, por gentileza, já se inscreva no nosso canal, viu? E lembrando, após a nossa conclusão, vai estar a nossa dinâmica, que vai te ajudar, viu? Agora vamos para a nossa conclusão. Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. Não obstante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Destaca-se sua convicção espiritual, resultante do poder do Espírito, sua convicção moral, com reflexo do temor a Deus, e sua convicção social, demonstrada pela abnegação em servir. Ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Em outras palavras, muitas das vezes o que nos falta realmente é convicção, é certeza, é perseverança, sabe? É maturidade, é experiência com Deus. Saber que tudo aquilo que nós estamos fazendo nesta terra, olha, tudo aquilo que nós fazemos, vamos prestar conta a Deus. Mas também, se você serve ao Senhor, se você o adora, se você reconhece, tenha certeza, tem galardão para a sua vida, tem salvação, nós vamos habitar nos céus. Tudo isso, irmãos, tem a ver com a nossa convicção. Nós precisamos pregar sobre o céu, mas nós precisamos acreditar sobre o céu. Nós precisamos pregar e acreditar em tudo aquilo que nós pregamos. Te pergunto, você tem essa convicção? Você tem a certeza da sua salvação? Você tem convicção mesmo que o seu corpo venha tombar, que você venha morrer, um dia você vai ressuscitar? Tem essa convicção, crente? Precisamos acreditar mais, colocar nossa fé mais em evidência, em nome de Jesus. Amém? Pergunta a você, gostou desse vídeo? Gostou dessa aula? Foi útil para você? Então você já sabe, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho.
toda semana tem vídeo novo em nosso canal, viu? Por isso já aproveita e se inscreva também, tá bom? Mas já vou dizendo, não terminou não, porque agora chega o momento da nossa dinâmica e eu tenho a certeza, viu, que a nossa dinâmica vai descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Vamos para a nossa dinâmica. Continua, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 11, que traz por título Cultivando a Convicção Cristã. Se prepare aí, viu? Pois o alimento está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo somente de dinâmica. Só peço o seguinte: se gostar, se inscreva no canal e ative o sininho, viu? Lembrando que nós postamos com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 11, na segunda-feira já estreou a lição de número 12, pois a lição de número 11 está em nosso canal desde a semana passada. O que é que você faz? Você entra no nosso canal, clica em vídeos ou em playlist, assim poderá escolher o vídeo que quer assistir, tá bom? Já sabe, gostou? Se inscreva, venha participar, venha fazer parte da nossa família em nome de Jesus. Já aproveita bem a oportunidade, lhe faça um convite todo especial. Se você quiser e puder, também venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, resumos, explicações. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta: pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa estar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações referente a ser membro, tá bom? Agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 11 dos adultos, que traz por título Cultivando a Convicção Cristã. Veja só, nesse texto, nessa lição, vai estar muito falando acerca da nossa vida prática, que nós precisamos ter uma vida irrepreensível. É isso aí, o cristão precisa demonstrar na prática a sua conduta, o seu comportamento, a sua vida. Mas para isso também precisa haver um cultivo, precisamos cuidar e zelar pela nossa vida espiritual. É por isso que nessa dinâmica já separei aqui alguns versículos. Preste atenção, viu, professor? Para essa dinâmica você vai precisar de alguns versículos referente a ter uma vida irrepreensível. É isso aí, separar na Bíblia Sagrada alguns versículos que tratam acerca de uma vida irrepreensível. Eu sei que você já sabe que eu já separei para você. Já deixei separado para você e vou deixar lá no meu blog. Você conhece o nosso blog? Coloca aí por gentileza no Google www.descomplicando a teologia EBD, que você vai ter acesso ao nosso blog oficial. Lá você terá acesso à dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula. Se eu fosse você, acessava agora o nosso blog. Coloca aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia. O nosso blog vai aparecer. Você entra e clica no menu Adultos.
Lá terá acesso à dinâmica digitada, com todo o subsídio teológico, os versículos destacados e também a explicação por escrito desta aula, tá bom? Então vamos para a nossa dinâmica. Você vai precisar fazer o seguinte, preste atenção a essa informação para que você possa deixar a dinâmica sensacional, tá bom? Veja só, o tema da nossa lição é cultivando a convicção cristã. Dentro desse tema, tem a questão de ser irrepreensível. Eu já separei para vocês vários versículos que tratam acerca de ter uma vida irrepreensível. Por exemplo, Salmos de número 15, versículo 2 e 3, que nos diz: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala velozmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta ao seu próximo, esse sim tem uma vida irrepreensível. Também destaque aqui Tiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Também, Filipenses capítulo 2, versículo 14 ao 16, onde está escrito: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, olha, para que sejais irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus. Destaco ainda, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Ainda Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde está escrito: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Colossenses, capítulo 3, versículo 14. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Salmos de número 18, versículo 30, onde está escrito: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Salmos de número 119, versículo 1, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Jó, capítulo 23, versículo 10 e 11. Mas ele sabe o meu caminho, prova-me e serei como ouro. Olha, Tiago capítulo 1, versículo 27, João capítulo 16, versículo 24, Provérbios capítulo 2, versículo 7, 2 Samuel capítulo 22, versículo 31, Tiago capítulo 1, versículo 17, Hebreus capítulo 5, versículo 19, João capítulo 15, versículo 11 e Mateus capítulo 19, versículo 21. Veja só, esses daqui são alguns versículos que vão deixar bastante claro o que é ter uma vida irrepreensível. Já vou deixar separado lá no nosso blog, tá bom? Você vai estar pegando esses versículos, mas vai estar fazendo o seguinte: para ficar de acordo com o nosso título, Cultivando, você vai pegar esses versículos, colocar em tiras, ou na verdade em tiras no formato de algumas ferramentas, porque você vai estar cultivando a convicção cristã. Presta atenção que eu vou explicar melhor agora, viu? Você vai pegar esses versículos que falam acerca de ter uma vida irrepreensível, tá ok? E vai colocar em tiras. Só que essas tiras precisam ter o formato de algumas ferramentas. Por exemplo, né? Você manda imprimir um formato de uma pá e coloca um versículo. Você manda imprimir o formato de uma colher, de uma pá, de um vaso, de regador, sabe? De colher, de tesoura, de regador, de pá, de enxada, porque são ferramentas. Olha o título da nossa lição: Cultivando. Então, com esses versículos daqui, você que é professor vai estar cultivando na vida dos seus alunos para que possam ter uma vida irrepreensível. Dê para você entender? Pega esse versículo, coloque em tiras. Só que essas tiras precisam ter o formato, o desenho de alguma ferramenta, de uma pá, de uma colher, para que eles possam assim estar cultivando neles uma vida irrepreensível. Pastor, é muito difícil, eu não sei de achar. Pronto, leve uma tira, então, os versículos, que vai funcionar também, tá bom? Mas se você quiser alguma coisa a mais, preste atenção. Se você quiser alguma coisa a mais, faça o que eu estou lhe falando. Manda imprimir a imagem de uma colher e coloca um versículo. Manda imprimir a imagem de uma enxada e bota o versículo. Manda imprimir um regador e coloca esse versículo, demonstrando que eles vão estar cultivando, cuidando, porque para isso precisa de ferramenta, tá bom? Se você não quiser gastar com impressão, o que é que você faz?
Pegue esses versículos, coloque uma tira de papel e distribui para os seus alunos, para que eles possam ler e fazer a explicação, tá bom? Já com relação, se você mandou imprimir no formato de alguma ferramenta, né, fica sensacional, porque eles vão estar lendo, por exemplo, né, eles vão pegar essa ferramenta que está na Bíblia Sagrada, né, para que eles possam ter uma vida irrepreensível, eles vão estar lendo, vão estar explicando e dizendo, nós precisamos executar para que venhamos ter uma vida irrepreensível, em nome de Jesus. Quer saber o seguinte? Você gostou? Entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas quero saber o seguinte, você gostou? Você vai fazer? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, tá bom? O que você sabe, a nossa intenção é descomplicar o que você acha bastante complicado. Mas para essa atividade, você só vai precisar pegar o seguinte, os versículos, que já destaquei aqui para vocês, imprimir algumas imagens de ferramentas, como a colher, regador, martelo, enxada, colocar esses versículos, os alunos vão pegar essas imagens, fazer a leitura do versículo e trazer uma explicação, tá bom? Eu achei sensacional e vai deixar bastante claro que nós precisamos cultivar, olha, uma vida irrepreensível. Se você quiser, você pode fazer o seguinte, confecciona também um cartaz bonito organizado com o seguinte título, ter uma vida, como ter uma vida irrepreensível, tá bom? Faz um cartaz e coloca esse título, como ter uma vida irrepreensível. Aí cada aluno vai pegar a tira do papel com tal versículo, vai ler, explicar e depois cola desse cartaz. Assim, vocês terão confeccionado um cartaz para compartilhar nas redes sociais e pode até me marcar lá no meu Instagram, PR Giovanni Santos, e no Instagram também do nosso canal Descomplicando.teologia, tá bom? Já quero agradecer a você que é inscrito, você que comenta, que Deus possa aplicar essa palavra no meu e no seu coração, em nome de Jesus. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.